Olá, bem-vindo ao episódio número 54 de Vida nos Trilhos. E você já parou para pensar qual que é o seu propósito de vida? Pois então, fique ligado neste episódio. Eu e o Jefferson vamos destrinchar os 5 passos para você descobrir a sua missão pessoal neste mundo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Bom dia, Jefferson. Como é que você tá aí em... Onde que você tá mesmo? Fala aí. Eu estou, primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual momento nosso ouvinte está ouvindo. E eu estou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E eu estou em Curitiba, Jefferson. Mas antes de começar, eu quero perguntar para você que está nos ouvindo, por acaso, alguma vez você sentiu a vontade de fazer o seu próprio podcast? Pois então, na próxima terça-feira, eu e o Jefferson faremos um webinário gratuito com o seguinte tema: como planejar, estruturar e lançar o seu próprio podcast em menos de 90 dias. Vai ser às 21 horas. Para se inscrever neste webinário, acesse www.escoladopodcast.com/webinário. Eu aguardo você lá. E Jefferson, por acaso você sabe qual é a sua missão pessoal neste mundo? Olha, Edward, essa é uma pergunta que a gente se faz constantemente. Eu acho que essa questão da declaração do propósito aí de vida, uma questão principalmente de perspectiva, eu acho que talvez quando a gente é um pouco mais jovem, a gente tem uma visão, depois talvez você vai amadurecendo, você vai tendo uma outra visão, até que eu acho que chega em um determinado momento que você tem uma visão um pouco mais clara de qual é realmente o seu propósito. E talvez esse propósito, de alguma forma, ele se mude, ele se altere ao longo do tempo. Porém, eu acho que a essência dele sempre permanece. Eu acho que é uma coisa que, uma vez que você encontra esse propósito, talvez as palavras ali em volta daquele propósito, elas se modifiquem, mas a essência, ela permanece. Olha, você falou uma coisa assim que me deixou até um pouco arrepiado, porque assim, eu já comentei aqui no Vida nos Trilhos que eu já faço journal há um bom tempo, né? Então, sim, claro, quando eu era adolescente, eu fazia, mas não sabia que eu estava fazendo. Eu escrevia, não de maneira frequente, mas enfim, né? Então eu tinha lá as coisas que eu escrevia, o que eu almejava. Então, assim, eu comparando o que eu escrevi lá com meus 18, 19 anos, hoje eu estou com 51, e eu vejo que a essência está lá. Você falou uma coisa legal. Então, mais claro, algumas coisas mudaram no aspecto mais macro, talvez, mas a essência ainda está ali, né? Eu vejo aquela minha preocupação de ter uma saúde boa, aquela minha preocupação de ser o melhor, de estar melhorando. É interessante evoluindo, isso, né? A questão da evolução, né? E aí até o motivo de hoje eu estar fazendo um podcast sobre desenvolvimento pessoal, né? Mas hoje o que a gente vai fazer e o que eu farei aqui é que eu vou falar 5 etapas para você que está nos ouvindo construir o seu propósito de vida. Então, se você estiver dirigindo, não faça o que eu vou recomendar agora. Pegue uma caneta e anote tudo. Mas se você estiver dirigindo, não faça isso, porque no final do episódio a gente vai falar rapidinho quais são os passos aí e você pode anotar sem problema nenhum. Não é uma boa ideia dirigir e escrever ao mesmo tempo, certo?
Definitivamente não é, mas você pode apertar. Hoje a gente pode gravar a voz, né? Então tem algumas técnicas aí que você pode usar, mas realmente é melhor fazer depois com calma. Até porque o próprio sentido da missão, né, desse propósito, dessa talvez declaração que você faça, é realmente a gente procurar fazer um processo reflexivo, pensar um pouquinho. E quando a gente começa a fazer a missão, a gente tem que olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos. E esse olhar para dentro, essa reflexão, ela é um processo que aprimora a nossa própria missão e traz uma coisa que é importante, que eu acho que é a clareza, para a gente saber se a gente realmente está no caminho, se aquilo que a gente está fazendo nos traz alegria, nos traz felicidade, bem-estar, se a gente se sente bem realmente fazendo aquilo que a gente está talvez o dia todo fazendo. Eu acho que isso é realmente, quando você tem uma missão, né, um propósito, né, bem claro, ele pode, ele tem de alguma forma te trazer uma motivação, um sentido de empolgação. A pessoa tem que falar, quando ela fala do propósito, ela tem que ter a essência, como a gente falou, a essência não vai mudar, mas a gente tem que se sentir empoderado, motivado, empolgado. E você sabe que quando você sabe o que você quer fazer e o propósito está muito ligado a legado, o que você quer deixar na Terra, né? O que você quer, qual a marca que você quer deixar. E quando você sabe o que você quer saber, o que você quer fazer, né? Você também sabe o que você não deve fazer. E isso é tão importante quanto saber o que fazer. Porque muitas vezes você vai falar, será que eu devo fazer isso? Isso aqui não tem nada a ver comigo, então eu não vou fazer isso. Você sabe para o que dizer não. Se você sabe ao que você veio. Já é uma etapa importante, né? Eu vou ler aqui, Jefferson. Pessoal, eu vou até pedir desculpas aí, porque eu estou saindo de uma pequena gripe. Então minha voz não está normal, ok? Esfriadinho. Pois é, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Mas eu estou melhorando. Bom, vamos lá. Eu vou falar... É só você... Edward, para você melhorar, ouça lá o episódio aí. Se eu não me engano, é o 5 lá, onde a gente fala daquele alta performance, ou das rotinas matinais. E lá tem uma receita que nós compartilhamos de um suco que a gente toma na parte da manhã, com alguns ingredientes que nos ajudam, inclusive, a melhorar a nossa imunidade. Verdade. Isso. Você faz lá, tem o couve, tem uma série de coisinhas lá que vai no suco. Se você tomar esse suco, eu posso lhe garantir que você vai ter uma saúde muito melhor. Funciona para mim, pelo menos. É verdade. E eu confesso a você que de manhã eu gosto de tomar um café. Pode ser um complemento, pode ser os dois. Eu gosto também de tomar uma água com limão, mas eu farei isso. Eu vou até escutar o episódio de novo para pegar a receita e anotar direitinho. Mas você não vai mais ficar resfriado. O que eu quero fazer agora é falar a frase de duas pessoas. Frase seria o propósito de vida de duas pessoas famosas. Uma delas é legal para as pessoas terem uma noção, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, eu vou escrever um propósito de vida, como é que eu faço isso? Como é que é um propósito? É uma coisa muito elaborada, uma missão pessoal, como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, uma missão pessoal é simples, ela é pessoal, é do jeito que você quiser. E vocês vão ver pelo que eu vou ler que não tem nada demais. Olha o que a Oprah Winfrey, conhece a Oprah Winfrey? Ela é bem famosa, sim, né? Lá nos Estados Unidos. Qual que é o propósito dela? Ser uma professora e ser conhecida por inspirar seus estudantes a ser mais do que eles pensam que eles poderiam ser. Basicamente é isso que ela quer. Então, uau, veja, ela é uma apresentadora de programa de televisão, né? Ela é uma apresentadora, mas ela encara as pessoas como estudantes. Ela quer ensinar as pessoas e empoderar as pessoas. E fazer com que as pessoas percebam que elas podem ser melhor do que elas acreditam que podem ser. Legal, né? Eu posso fazer uma... Eu fiz aqui, Edward...
o seguinte, às vezes quando a gente fala de missão, né, de uma questão de visão, talvez até dessa questão do propósito da vida, eu fiquei pensando bastante, inclusive eu fui até um pouco talvez audacioso, eu procurei, na verdade, às vezes quando a gente fala de missão, a gente pensa de algo grandioso, né, de algo, sei lá, de uma pessoa importante, mas eu acho que desde a pessoa mais simples até o cara mais, né, talvez até o presidente da República, né, as pessoas que têm mais, como eu diria, visibilidade, todo mundo deveria ter a sua missão. E às vezes pode ser a pessoa mais simples da pessoa, talvez mais, né, eu não sei nem qual a palavra utilizar, ao cargo maior. Mas eu peguei aqui e fiquei pensando, por exemplo, se a gente pegar eu marquei aqui, eu escrevi, qual seria, por exemplo, a missão ou a visão de uma diarista? Talvez é um trabalho mais simples, digamos assim, mas não deixa de ser um trabalho. É um trabalho que às vezes algumas pessoas talvez possam até, em alguns momentos, menosprezar, mas é um trabalho tão importante quanto o outro. E eu procurei descrever qual seria o propósito dessa pessoa. Posso mandar? Manda ver, que eu gostaria de coloquei ouvir. Assim, seria, deixa eu pegar meu papelzinho aqui, seria ser uma excepcional diarista, seria que consiga proporcionar um ambiente limpo, um ambiente higiênico e agradável para a família que vou prestar meus serviços, através das minhas habilidades pessoais de limpeza, organização e, acima de tudo, vou me dedicar com carinho, amor, para desta forma também melhorar a qualidade de vida dos meus filhos. E vou conseguir tudo isso através de uma remuneração honesta e justa. Perfeito, com certeza, né? Você pode criar, deixa eu criar agora uma missão para um jardineiro, por exemplo, né? Eu acho que a jardinagem, né? O cara que vem cortar a grama, a missão dele é criar ambientes e paisagens agradáveis, né? Livres de ervas daninhas, e para que as pessoas possam usufruir, né, de maneira apreciar, né? Então a pessoa pode criar, né, e tipo assim, trabalhar com a terra, ter o contato com a terra, né? E com esse ganho desse meu trabalho proporcionar um futuro para meus filhos, né? Enfim, né? Então a pessoa pode elaborar nesse sentido, né? No trabalho dela, a missão pessoal e o que ela enxerga para a vida, né? No geral, né? Exatamente. E, inclusive, pode ser, talvez, aquilo que eu falei, de uma pessoa mais simples para uma pessoa um trabalho mais complexo. Por exemplo, se você fala de um médico, né? A missão dele, obviamente, que é cuidar da vida das pessoas, é salvar vidas. Dá uma impressão que é algo nobre, mas todas as profissões, né, dentro das suas, né, dos seus contextos, elas são importantes. Então, se você que está ouvindo, às vezes o propósito não é algo talvez que a gente fique simples, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, né, a gente tem que procurar talvez pontos de intersecção entre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer em fazer, para que a gente possa desenhar e imprimir essa declaração e esse propósito. Até porque eu acho que quando talvez você se sente naquele meio que momento eureka, né, aquele que você está um pouco mais triste, mais angustiado talvez, como a gente falou da frase, ela tem um poder de motivação. A partir do momento que você volta para ela e lê aquela frase, você fala, uau, não, tem o meu filho lá em casa que está me esperando, eu tenho a minha família. Então tem alguns componentes que você lê aquilo e você sai daquele momento talvez mais nostálgico e aí você volta com tudo para poder realmente cumprir aquela sua missão, aquele seu propósito. Não, com certeza, verdade. Eu vou ler uma outra aqui que é do Sir Richard Branson. Conhece o Sir Richard Branson? Ele Sim. É o fundador do Virgin Group. É uma empresa enorme, americana. O cara... É um loirão, aquele loirão. É um loirão. O cara tem até avião, tal, né? Ele é fortão. Exatamente. Olha a missão dele. Me divertir em minha
viagem através da vida e aprender com os meus erros. Basicamente é isso. Essa é a missão dele. Ele... Simples, direto ao ponto. Simples e direto ao ponto. Certo? Entendeu? Então, às vezes a gente, como a gente falou da diarista, do jardineiro, ou eu, a minha missão de engenheiro, né? Eu posso elaborar uma relacionada à engenharia, né? Ajudar as pessoas através da tecnologia, criar, enfim, né? Mas, eu vou dizer assim, a minha missão pessoal, ela está muito mais ligada, eu acho que eu tenho muito a ver com o Richard Branson. Eu gosto muito de aprender, então assim, a minha missão pessoal é sempre aprender, porque eu sou um cara curioso, ensinar as pessoas e ser o melhor exemplo que eu posso para o mundo e qualquer pessoa. Basicamente essa é a minha missão pessoal, assim. Assim, resumida. Claro que a minha missão pessoal ela já mudou muito, assim, mudou mais ou menos, assim, né? Quando eu olho lá na essência, basicamente era isso também, eu só reformulo ela um pouco. E através do que eu falo assim, eu gosto de aprender, pode ser engenharia, pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser qualquer coisa, entende? Enfim. Isso... eu acho que, assim, todas elas que a gente falou, a gente tem que... Uma coisa que aparentemente está presente é a questão, a gente falou da motivação, mas é a questão de ser, essa missão ela tem que ser inspiradora, né? Ela tem que envolver realmente a pessoa para que ela possa se utilizar dessa missão para caminhar nos momentos difíceis, né? E ter essa clareza que eu acho que é algo realmente importante. Porque às vezes a pessoa está um pouco confusa, não sabe qual rumo vai, então tem que pensar, mas às vezes está muito próximo da gente e a gente não consegue talvez enxergar aquele propósito. Por isso que eu acho que essas 5 dicas aí que você vai, ou 5 passos aí, eu acho que vai ser extremamente importante. Então, já que estamos falando dos passos, posso começar o primeiro? Manda! Porque assim, né, normalmente as pessoas, se alguém, você que está nos ouvindo aí, para um pouco, pensa assim, o que é importante para você, o que você quer, você já vai ter uma certa sensação, mesmo que você não escreveu nunca a missão, não tenha uma ideia muito clara, mas você já tem uma sensação do que você realmente gostaria de deixar como legado. Mas assim, então o primeiro passo para ajudar você a identificar o que é isso, o que está ali, é identificar os seus sucessos passados. Veja as coisas que você teve sucesso no passado. Pode ter sido num trabalho que você fez, pode ter sido numa ajuda que você proporcionou a uma pessoa, pode ser o sucesso numa habilidade especial que você tenha, né? Então, tem pessoas que, sei lá, eu como engenheiro, né? Então, proporcionei benefícios para algumas pessoas através do meu exercício da engenharia, tal, dos produtos que eu estive envolvido. Sei lá, uma pessoa que é arquiteto, né? Talvez ela proporcionou alegria e realizou sonhos de pessoas através da materialização de um projeto de uma casa, por exemplo. Veja que coisa nobre, né? Então, cada pessoa, o jardineiro, né, realizou o sonho de paisagismo de uma família ali, e a faxineira, como você falou, né, proporcionou o bem-estar das pessoas, né, saúde, porque a limpeza está ligada à saúde. Então, você veja os sucessos passados na sua vida, que você realizou e que foi sucesso, que foi legal, que gerou benefício. Lista tudo isso aí. O que você ia falar, Jefferson? Não, eu acho que a hora que você falou aí da casa, eu me recordo que a gente entrevistou o Leopoldo, eu acho que foi no episódio 42, e ele falou justamente sobre isso, sobre a empresa, a Mora Constrói, ele tinha comentado sobre a questão dos, né, sonhos, né? Fazer sonhos. Ele falava alguma coisa que não era nem pedreiro, ele não usou essa palavra, ele usou construtor, que o construtor, ele não bate massa, ele não coloca um tijolo em cima do outro, na verdade ele constrói um sonho. Exato. Então, percebe que às vezes o propósito, a missão da pessoa, ela é muito mais nobre do que talvez ela imagina. Ela só tem que pensar no resultado, às vezes, final daquele trabalho que ela está fazendo.
talvez não as etapas ao longo do caminho. Então eu me recordei agora justamente do episódio 42. Se você não ouviu a entrevista com o Leopoldo, foi uma entrevista muito bacana. Volta lá depois, baixa esse episódio. Inspiradora essa entrevista. Realmente. Então, beleza, vamos ao passo número 2. E isso é fundamental. Identifique dentro de você os seus valores pessoais. Quais são os seus valores pessoais? Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Família, para mim é um valor importante, né? Por exemplo, honestidade, né? O outro valor pode ser, talvez, para algumas pessoas, a liberdade. E eu não estou falando de liberdade de fazer o que der na telha o tempo todo. Às vezes é liberdade em relação a onde você quer estar, né? Porque alguns trabalhos podem exigir mais que os outros, né? Por exemplo, um médico, por exemplo, ele tem uma certa responsabilidade na função de médico, que chega em determinado momento ele tem que sair e atender uma emergência. Não tem o que fazer, né? Principalmente se for cirurgia. Então, pode ter pessoas que, nesse sentido, ela não quer ter esse tipo de compromisso, porque ela valoriza demais a liberdade de não ter esse tipo de situação. Então, eu acho que você tem que procurar dentro de você quais que são os seus valores. O que é importante? Prestígio é uma coisa importante para você, né? É ajudar pessoas, né? Combater fome, não sei. Vai pensando quais são os seus valores, o que está lá dentro de você. Saúde, né? Enfim. Então, faz uma listinha. Eu acho que essa questão dos valores, eu acho que realmente é importante para, igual você falou no início, o que a pessoa não quer fazer. Então, talvez o valor, por exemplo, se a pessoa tem um valor de contribuição muito elevado, né? Você falou no próprio caso do médico, mas se ele tem a questão da liberdade com um valor maior, talvez exista um conflito na hora dele decidir o que ele vai fazer. Então é importante estar bem claro exatamente quais são os valores, né? Se é um carisma, se a pessoa gosta, se ela é mais individual, se ela busca um status ou uma excelência, uma pessoa que quer ser excelente em tudo. Dependendo talvez daquilo que você vá fazer, talvez exista um conflito. Por isso que é importante realmente, eu acho que essa questão do segundo passo aí, que é identificar os valores, é determinante para você fazer a sua missão. E lembrando que não existe certo ou errado. Existe aquilo que talvez é um pouco mais importante para um, menos importante para o outro, mas não tem errado, não tem certo. É aquilo que você se identifica, são os valores que você cultiva, e não significa que um é mais certo do que o outro. Apenas é aquilo que se identifica mais contigo. Então procure realmente olhar para isso, porque se você realmente trabalhar alinhado com esses valores, eu acho que realmente você vai ter uma missão muito mais inspiradora, motivadora, da qual realmente você vai ter muito mais prazer em fazer, em estar prestando talvez aquele serviço, enfim, aquele trabalho, fazendo aquela atividade. Inclusive, eu tenho uma lista de valores bem grande, bem completa, porque eu faço eu ministro um curso que eu distribuo essa lista para as pessoas, sabe, Jefferson? Então eu vou colocar essa lista lá, o link no show notes, para que o pessoal possa fazer o download dessa lista. Beleza? Show. Ótimo, aí a gente coloca lá para os ouvintes que tiverem interesse. Bom, eu vou agora o terceiro passo. Passo. Bom, pode? Vamos lá. O que é? Eu já estou desconfiado. O que é? Eu acho que você está... frase da semana. Exatamente. Vamos lá, manda ver. Então vamos lá. Antes de mandar a frase da semana, eu acho que se você, por algum motivo, não sabe exatamente qual é a sua missão, qual é o seu propósito, você está procurando se desenvolver, né, e colocar aí a sua vida ou a sua carreira nos trilhos e está precisando de um apoio, entra no nosso site vidanostrilhos.com.br/coach. Talvez a gente possa ajudar, agenda uma sessão. Talvez a gente possa dar um apoio para você para colocar aí a sua vida nos trilhos, ok? E a frase da semana, Edward, é de Seth Godin.
Seth Godin, gosto desse cara. Muito bom. Você é um fã incondicional. Eu vou começar a frase dele e começa da seguinte forma. Em vez de imaginar quando serão as suas próximas férias, talvez você deva criar uma vida da qual não precise fugir. Seth Godin. É um tapa na cara, meu caro. Porque isso é verdade, né? Às vezes a gente sempre tá lá meio cansado, trabalhando demais, e a gente fala, ai, não vejo a hora de sair de férias e poder sair desse... Vamos lá, né, pessoal? Tem muita gente que fala, sair desse inferno, né? Eu preciso de umas férias, descansar, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? E o que o Seth Godin, ele propõe é justamente porque você não cria uma vida da qual você nunca precise tirar férias. Porque você já faz o que ama, e o que ama não... Trabalho e férias não tem mais diferença. Pensa nisso, hein? Realmente Pensa nisso. Então, assim, é uma bofetada. É uma bofetada, né? Então, assim, é claro, eu não estou dizendo que isso aí é simples de fazer. Todos nós temos nossos compromissos. A vida, eu sei, ela não é fácil. E eu admiro todas as pessoas que lutam pelo sustentam suas famílias. Isso é tudo nobre, justo, tal, é isso aí. Vale a pena tirar férias também. Mas é legal a gente pensar nessa questão aí. Por que a gente não pensa um pouco como a gente pode fazer a vida dos nossos sonhos, né? Como é que a gente não poderia, né, se dedicar, fazer que o trabalho e as férias não tenham diferença? Vamos pensar nisso um pouquinho. E enquanto a gente pensa nisso, depois guarda esse pensamento, vamos falar do terceiro passo, é isso? É o que eu ia falar, não é, Jefferson? Para eu não perder aqui a ordem. Eu te interrompi, mas volta aí com o terceiro. Só recapitulando, o primeiro passo, eu tentar identificar um sucesso passado. Na segunda etapa, eu vou para os meus valores. E a terceira etapa? É identificar no que você já contribuiu. O que você já fez e que causou diferenças, né? Pode ser alguma coisa que você já realizou, está muito ligado com o sucesso do passado, provavelmente, né? Mas o que foi exatamente no qual você contribuiu, né? E teve sucesso, uma coisa que foi boa, que você sentiu aquela emoção, que você se identificou, que você teve aquela empolgação, né? Aquela motivação realmente bem, uau, eu vou fazer isso, né? Foi algo realmente legal, transformador, positivo, talvez ajudou alguém, enfim. E eu estou falando não só do que você contribuiu no passado, mas do que você sente que você pode contribuir. Então aqui eu vou dar um exemplo, né? Sabe aquele negócio que você sempre tem uma certa situação e você é chamado para resolver? Sim. Pronto, isso é uma identificação de um potencial. Por exemplo, eu aqui em casa sempre, quando tem alguma coisa que quebra, tem que trocar alguma coisa, eu sou chamado. Isso, a caixa de ferramentas. Exatamente, e lá vem eu com a minha caixa de ferramentas, mas eu confesso, eu tenho habilidade para fazer essas coisas. Eu tenho mesmo. Quando eu tenho um problema, algo quebrado, eu tenho bastante habilidade. Para mim é muito intuitivo. Isso, Edward. E eu adoro fazer isso. Você me vê feliz eu trocando uma lâmpada. Sério. Por exemplo, né? Ou trocando a tomada, enfim. Fazendo os concertos em gerais. Exato. Outra coisa que eu percebo que eu consigo contribuir é quando alguém tem algum problema no computador, algum programa, quer usar alguma coisa e eu intuitivamente sei como fazer o negócio ou descubro como fazer, né? Exatamente. Esse daí é um valor muito forte em você. Inclusive, você já me ajudou várias vezes. Exatamente. Isso aí realmente é uma contribuição positiva sua. Pois é, exatamente, né? E outra coisa, eu tô falando de mim, mas não é porque eu quero falar de mim. Eu tô dando exemplos para que as pessoas percebam nelas. Você que está ouvindo aí, você tem alguma coisa que normalmente as pessoas sempre recorrem a você. Perceba o que é isso. Aí você vai identificar onde você já contribuiu ou no que você pode contribuir. E liste isso aí, né? Às vezes sei lá, bom, enfim, cada um vai pensar aí nas suas contribuições. E uma coisa que eu percebo, Edward, às vezes as pessoas têm... Talvez a gente também tem que ter um certo cuidado que a gente diminui aquilo que a gente faz, né? Ou faz bem feito. Igual a gente falou lá no começo da diarista, ela não lava prato.
né? É algo muito mais profundo, mas também a gente não pode, às vezes, menosprezar uma boa capacidade que a gente tem de resolver alguma coisa. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, ela, sei lá, ela faz sei lá, tem o dom da culinária, tem gente que tem esse dom, a pessoa faz um prato delicioso, você faz um elogio e a pessoa fica, será que eu fiz, será que é tudo isso mesmo? Não, a pessoa tem que aceitar o elogio. Isso, ela tem que aceitar, tem que ser, porque é uma coisa genuína e uma característica da pessoa. Se ela faz uma organização bem feita, enfim, a pessoa tem que aceitar aquele elogio e tomar posse dele, porque é importante, faz bem pra gente, não é questão de deixar de ser humilde e ser orgulhoso. Pelo contrário, é um orgulho talvez até positivo, né? Assim a gente pode dizer, um orgulho naquilo que você fala, não, eu fiz uma coisa bem feita realmente, e realmente aquilo ajudou, ou aquilo é bom. Então, é igual você falou, uma contribuição positiva. Perceba no que você contribui e pode contribuir e assuma que você é bom nisso. Não tem nada de errado. Nada de errado, muito pelo contrário. Exatamente. Muito bem, vamos ao passo 4. Identifique os seus objetivos de vida. E aqui vai aquela dica. Escreva num papel tudo o que você gostaria de fazer antes de morrer. Põe lá, gostaria de viajar, gostaria de comprar um carro, gostaria de aprender culinária, gostaria de aprender canto, gostaria de aprender, sei lá. Lista lá tudo o que você quer fazer. O que você quer fazer, o que você quer ter e o que você quer ser. Anota lá na lista e aí depois você vai identificar nisso aí, seleciona, depois que você fez uma lista de uns 30, sei lá. Seleciona uns 4, 5 mais importantes, esses devem ser os seus objetivos principais de vida. E o seu propósito vai estar ligado com tudo isso, tá? Bom, o passo 5, agora eu vou falar o passo 5, é muito simples. Agora escreva a sua missão pessoal. Simples assim. Escreva. Então recapitulando, você já identificou seus sucessos passados, você já identificou seus valores pessoais, você já identificou as contribuições passadas e as que você já enxerga que você sempre pode fazer para as pessoas, e você já identificou os seus objetivos pessoais. Agora escreve sua missão. Não precisa ser muito complexa, como os exemplos que a gente já deu aqui, né? Então... talvez uma forma de você refletir realmente, acho que pense para onde você quer conduzir, né, a sua vida, o que realmente é importante para você, né, o que você valoriza, aquilo que talvez você não aceitaria fazer, a gente falou lá no começo, aquilo que você realmente está fora. Pensa um pouquinho, quais são realmente as suas habilidades, os seus dons, aquilo que você consegue fazer bem, aquilo que está envolvido talvez próximo ao seu caráter, aquilo que faz parte da sua própria existência. E sabe uma coisa, agora eu vou falar uma coisa importante, porque assim, normalmente eu falei que eu faço um curso aí, na verdade é sobre, eu dou uma aula todo semestre, né, sobre decisão, como tomar decisões, né, e lá eu falo dessa lista de valores, né, e um valor que todo mundo sempre escolhe, ou que todo mundo acha importante, é honestidade. Então eu vou até falar isso porque é legal esse assunto. E normalmente a pessoa, beleza, eu acho que honestidade é fundamental. Então, e por que vem a importância de escrever a missão? Escreva lá. Se você acha que honestidade é importante, então escreva na sua missão que, eu acho que viver uma vida honesta, tudo isso é importante. Está lá honesto. Reflita. Escrever é importante. Escrever tem um poder muito grande. Imprime uma responsabilidade maior. E o legal é que quando você tem a missão clara, como o Jefferson estava falando, você também vai saber o que você não deve fazer. E na questão de honestidade, uma coisa que você não deve fazer é ser desonesto. Então, se um dia, e sempre aparece oportunidade para a gente ser desonesto, sempre aparece. Pode ser a pequena desonestidade ou pode ser a grande. Se ela aparecer e você tiver com a sua missão bem embrenhada em você, você talvez não sucumba a essa tentação. E isso vai acontecer. A pessoa pode ver, pode perguntar para qualquer político, para qualquer pessoa aí. Honestidade é importante? Todo mundo sabe que honestidade é importante.
Só que o problema é que a gente abre mão da nossa missão pessoal e alguma extensão. Saúde é importante, daí vai lá e come besteira. Daí você abriu mão um pouquinho da sua missão pessoal. Honestidade é importante. Furei uma fila, fui um pouco desonesto. Mas isso é pouquinho. Abriu um pouco. Entendeu? Então é importante a gente ter claro a nossa missão pessoal e dessa forma eu sugiro que escreva realmente, mesmo porque com a missão bem clara você sabe o que você não deve fazer. Eu acho que é bem por aí, porque e talvez algumas pessoas, eu penso que ela faz automaticamente a sua é muito mais simples. Tem gente que tem muito claro qual é a sua missão. E talvez se você perguntar para o cara ou para o sujeito qual é a sua missão, talvez não saiba dizer. Mas com a vida que ele leva, está extremamente claro qual é a missão da pessoa. Você começar a olhar, avaliar. E para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Eu estava até lembrando aqui, me recordei, tem uma prima minha, ela casou com uma pessoa e essa pessoa já vem de família que eles gostam muito de caminhões. Então, com certeza, toda vez que eu falo com essa pessoa, ele tem claramente qual é a visão, qual que é a missão de vida dele. Ele gosta, e você percebe aquele encanto, aquele brilho nos olhos, e aquilo que a gente falou, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, mas a questão do transporte, da movimentação, é aquilo que realmente o faz, né, feliz, e fica muito claro quando você fala com ele sobre esse assunto. Então, às vezes, talvez para alguns seja mais fácil descobrir, para outros nem tanto. O importante é que a gente pensa, igual o Edward falou, a gente identificar os objetivos e escrever. Talvez esse exercício da gente parar um pouquinho, fazer essa reflexão, que ela seja um pouco intencional, para que a gente possa realmente, né, entender qual que é a nossa missão, porque é ela que realmente nos guia, nos governa. Eu acho que realmente é por aí. Exatamente, Jefferson. Então, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. E como falamos, caso você precise de alguma ajuda, entre lá no nosso site, vidanostrilhos.com/coach. Agende uma sessão gratuita. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação de 5 estrelas. Eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que mais e mais pessoas conheçam o nosso podcast e assim eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no controle de suas vidas. E fique ligado no nosso site, porque lá a gente coloca todas as anotações de tudo que a gente falou aqui no episódio e você vai poder fazer o download da lista dos valores que eu prometi ali também. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.